ocultar os comentários e eu volto no final com as perguntas, ok? Bom, primeiramente, para quem não me conhece, acho que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo, pelo que eu estou vendo, já me conhece. Eu sou a Fabi Gragnani, sou advogada, atuante em consultoria tributária já há muitos anos. E desde 2012, em 2012, eu criei o Executiva Sem Terninho. Sem terninho. Por que sem terninho? Justamente para poder ajudar as mulheres executivas a se vestirem de uma forma mais moderna, né? Sem esbarrar na questão técnica. Então, eu antigamente, antes de montar o Executiva, eu fiz vários trabalhos para amigas. As pessoas me perguntavam, onde você compra isso, onde você compra aquilo. Então, eu fui amadurecendo a ideia e em 2012 o Executiva nasceu, primeiramente num formato de site, depois veio o Face e o Insta. A gente foi bem atuante no início no site. Se vocês acessarem, vocês vão ver que tem um conteúdo bem interessante, muitas matérias. Mas nesse decorrer do tempo, o Instagram, ele realmente se firmou como a mídia mais importante, e então o Executivo acabou ficando mais forte aqui no Instagram. E nesse último ano eu venho trabalhando com mais ênfase no Executiva, e então eu tô muito feliz com o crescimento de seguidores e tudo mais. E hoje é a nossa primeira live, tô muito feliz, um pouco nervosa, ansiosa, fiz todas as minhas colinhas aqui, né, para não deixar passar nada. E para começar, né, enfim, não sei se vão ter outras, mas eu acho que o momento que a gente está vivendo é um momento diferente, claro, é um momento de reflexão, é um momento em que a gente nos faz repensar uma série de coisas e que também exige da gente um certo regramento. E aí, então, eu tive a ideia de convidar a minha amiga, doutora Ana Montesino, que eu vou incluir aqui agora. Deixa eu ver, Ana, deixa eu ver, acho que ela tá entrando. Doutora Ana, que é uma amiga querida, nutricionista. Oi, Ana. Oiê! Tudo bem? Tudo bom, galera? Já vi que tem um monte de gente aí assistindo, né? Que legal. Tem bastante, alguns conhecidos. Muito E bom. muito feliz. Primeiramente, agradecer aí, agradecer o convite. É um tema que eu resolvi tratar de início, porque tem muitas seguidoras que vêm reclamando e vêm se queixando a questão da alimentação nessa quarentena. Então, eu agradeço muito esse convite, você ter aceito. E eu gostaria que você se apresentasse para os nossos seguidores, os seguidores da Executiva, e comentar um pouquinho do seu trabalho. Tá bom. Então vamos lá. Eu sou nutricionista, sou formada há 26 anos, atuo em consultório há 23. Trabalhei aí em hospitais, né? Trabalhei no Oswaldo Cruz, trabalhei no São Luís, na época que era só o do Itaim, mas sempre tive o consultório junto. E uma coincidência que tem entre o seu trabalho e o meu é que eu sempre trabalhei muito com o público feminino. Quando eu me formei, não tinha esse monte de pós-graduação, esse monte de curso que tem hoje, né? Uhum. E aí eu fui prestar um concurso para fazer especialização na Unifesp. Então, eu me especializei em nutrição materno-infantil. E naquela época a gente trabalhava com criança, mas o foco era também a saúde da mulher, Entendi. que era o Hospital Pérola Baiton, né? E acontece que, assim, por mais que nutricionista
quando eu me formei, era muito conhecido como profissão de quem ajudava na cozinha, assim. Era quem coordenava a cozinha. Não tinha Engraçado. muita coisa de consultório, né? Eu consegui atender alguma coisa em consultório porque, como eu trabalhava em hospital, o próprio hospital encaminhava depois os pacientes para fazer acompanhamento fora de lá, né? Uhum. Mas era raridade, assim, não tinha, né? Era quase a época da internet discada, então era um show de horror. Essa modernidade toda não existia. Mas aí, assim, a vida inteira eu tive consultório, e aí, assim, eu atendi até 2012, eu atendi muito convênio. Então, eu atendia tudo de saúde, Uhum. não era só emagrecimento, né? Eu pegava muito paciente doente mesmo, que vinha por causa do plano, mas eu notava muito a queixa estética, Entendi. tanto das mulheres como às vezes dos homens, mas naquela época muito mais das mulheres do que dos homens. Entendi. E aí eu acabei indo fazer uma pós-graduação em nutrição clínica e estética. Entendi. Porque eu quis aliar as duas coisas. Eu falei, as pessoas vêm procurando saúde, mas elas sempre têm alguma coisa. Então, no emagrecimento, eu tenho uma gordura localizada, eu tenho celulite, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, sempre tinha alguma coisa junto. Mulher tem muito a questão ou de TPM ou de menopausa. Uhum. Então, eu fui cada vez mais me especializando nessa questão do público feminino. E Entendi. aí, esse ano, eu até criei um pacote um esquema de atendimento, que é um programa que chama Mais Mulher. Que É bacana. só para o público feminino mesmo, para estas questões, dependendo da faixa etária que a pessoa tiver. Entendi. Entendi. Coincide muito com o seu trabalho. Eu sigo muito Executiva Sem Terninho. Eu fico copiando os looks que eu acho o máximo. O máximo. E quando eu consigo fazer bem parecidinho, eu tiro foto e mando pro Fabi. É verdade, é verdade. Então, aí, quando ela me chamou para fazer a live, na hora eu aceitei, né? Achei demais, porque é a união de um trabalho muito legal, né? Eu acho muito legal isso da gente poder trabalhar a estima da mulher. Porque tem Muito. a coisa de que, assim, tem uma questão que é saúde, mas tem muito a questão de que a estima da mulher está muito ligada com essa questão da aparência física. Sem Não é se dúvida. ela é magra ou se ela é gorda. Eu tô cheia de paciente gordinha que se sente bem com o corpo que tem, mas Claro. que se preocupa com saúde, com pele, né? Sim. Envelhecimento, celulite. Aqui me incomoda um pouco. Quando passa na fase da menopausa, começa essa coisa da gordura abdominal que muda, né? Então dá Muito. pra gente juntar tudo isso com quarentena, gente. Que ainda tem isso, né? As Nossa. mulheres estão enlouquecidas. Nossa, Porque assim, quem achava que quarentena ia ter férias já se desiludiu, né? Porque é uma loucura. Acumulou tudo da casa, do trabalho, né? Quem tem filho pequeno tem que ficar educando o filho em casa, quer dizer, ajudando a verdade. família. Um monte, quer dizer, só atribulou. É. Aí a mulher fica ansiosa, nervosa, Isso. Isso. come mais, Come come mais. tudo. Isso mesmo. Eu acho que assim, eu venho pegando um gancho no que você está dizendo, eu venho já há umas 2 semanas sempre batendo nessa tecla com as seguidoras do Executiva, né? A importância de, nesse período, a gente ter uma agenda, é, é, sei lá, seguir um script, né? Eu sempre falo, anota, faz uma listinha, para que a gente não se perca, porque, assim, nós não estamos de férias, nós estamos num momento diferente de quarentena, a maioria está trabalhando, com todos em casa, aqueles que têm um familiar, ou quem mora sozinho, ok, mas quem tem a família, então toda a rotina familiar, e isso vira um problema se a pessoa não souber conciliar os horários, realmente fica muito difícil. E aí, nesse meio, vem a alimentação, né? Então, eu tenho ouvido assim, estou desesperada, estou comendo sem parar, estou atacando o armário, a geladeira. Então,
tem uma série de questões, é até por isso que eu achei bacana a gente fazer esse bate-papo, porque tem tudo a ver com essa organização de vida diferente que as pessoas estão tendo que se adaptar, e a mulher é mais um problema para a mulher, né? Não puxando esse gancho de que a mulher um gancho Vítima, feminista, né? Mas assim, a mulher tem todas essas questões. Então, não estamos fazendo a depilação de forma como gostaríamos, a unha, tem a questão do exercício, a questão de cuidar do filho, do marido, da casa, do trabalho. E ainda não tem como, às vezes, a gente não se perder na alimentação, né? Vem aquela coisa, já tá tudo tão ruim, então vou comer meu docinho, né? Não é isso? Então, eu acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão da necessidade de uma agenda que a pessoa siga mesmo para poder evitar, de uma certa forma, esses escapes. Primeiro eu vou dar um depoimento aqui, que até uma paciente minha que está assistindo, que é a Cleo, que ela está melhor na quarentena do que a maioria das minhas pacientes me manda um WhatsApp pedindo socorro. Entendi. A Cleo, por exemplo, ela se organizou, trabalha com compra, mas a gente organizou uma lista de compra, porque isso é importante, tá? Entendi. Então, dentro desse sistema de agenda, a pessoa colocar, por exemplo, o dia na semana que é mais fácil dela ir ao supermercado, antes, conforme vai faltando itens, a pessoa pode ir programando já a lista, então ela vai colocando na lista lá, então sei lá, vou me programar para toda sexta-feira, quinta-feira ir ao supermercado. Vai que está acabando, que está perto de acabar durante a semana, né? Então, assim, a programação, tanto quanto a agenda de trabalho, é fundamental. É fundamental, né? Da organização. Então, você tem que saber o dia que você vai comprar, o dia que você vai preparar. Entendi. Então, às vezes, assim, a casa é muito, muito grande, né? Tá. Grande no sentido de, assim, tem marido, sei lá, 2, 3 filhos pequenos, mais o trabalho, vai demandar um tempo. Sim. Então, para essa pessoa, pode ser mais prático ela fazer um dia de culinária básica. Entendi. Então, é assim, o dia que ela cozinha todo o arroz, o dia que ela cozinha os grãos, o dia que ela cozinha, pré-cozinha os legumes, deixa tudo separadinho, pré-pronto. E aí, ela vai trabalhando os pratos durante a semana com aqueles ingredientes que ela deixou preparado. Entendi. Então, haveria uma preparação dos componentes, vamos dizer assim. Exatamente. O básico. O básico. Né? De repente, assim, a carne, tudo bem que ela vai ter que descongelar um dia antes se é uma pessoa que come carne. Tá. Mas o vegetal, dá para você, por exemplo, cozinha um chuchu, uma abobrinha, 2 cenouras, uma beterraba, um couve-flor, um brócolis. Tá. Deixa tudo pré-cozido. Embaixo, põe dentro da geladeira, tudo fechadinho, sem temperar. Guardou lá, deixou lá. Né? Sem temperar. Sem temperar, para não ficar, porque às vezes a gente erra um pouco a mão no sal, aquele alimento vai absorver mais sal ainda. Então, assim, não ferve. E aí, na hora de preparar a comida, você resolve, hoje eu vou fazer o frango no forno. No forno combina, sei lá, couve-flor e a cenoura. Vou pôr couve e a cenoura. No outro dia, vou fazer um omelete. Vou pegar o omelete, um daqueles vegetais, sei lá, brócolis, picadinho, fazer um omelete com brócolis e tomate. Entendi. Então, isso facilita muito a vida prática alimentar. Essa, inclusive, eu deixei essa semana toda um quadrinho de perguntas, né, para que as seguidoras se manifestassem. E uma das questões que fiz uma listinha, inclusive, tem a cola aqui. Uma das questões que me fizeram é justamente isso, dicas, né, de como preparar, porque assim, primeiro,
a gente a maioria acho que evita ir ao supermercado né? Sempre. Então, as pessoas que eu estou conversando, eu mesma, aqui em casa, a gente vai uma vez por semana no supermercado. Então, os alimentos mais saudáveis, como as verduras, os legumes, as frutas, são perecíveis. Então, como preparar, né? Como manter um cardápio mais saudável, sendo que a gente está numa dificuldade de obter esses produtos, né? E de manter, quer dizer, toda uma rotina que às vezes a pessoa não almoça em casa, né? A pessoa trabalha fora e agora ela tem que cozinhar, né? Aquelas que cozinham, né? Aquelas que cozinham. Mas quem se propõe a cozinhar, então tem esses obstáculos. E então o que as pessoas vêm me pedindo é assim, dicas de uma alimentação saudável e dicas práticas, né? Para que a gente possa passar esses dias de quarentena. Outra coisa que é interessante, por exemplo, é não comprar muita coisa. Porque assim, às vezes a gente vai e se empolga, quero comprar fruta. Aí se empolga, você compra 6 bananas, 3 papaya, um saco de maçã, amadurece tudo de uma vez e a gente perde. Então, assim, maduro, por exemplo, é um alimento de cada um, de repente. Entendi. Uma mão, né, que é o que vai comer no dia. Os outros têm que ir maturando durante os dias. Um abacate mais verde, que também você não vai comprar tudo maduro e comer tudo no primeiro dia. Você vai ter que ir comendo aquilo até a próxima ida do supermercado. Então é possível, nesse momento, a gente fazer uma compra por semana, né? E comprar, a maioria a gente compraria já assim, mais verde e 1 ou 2 mais maduros, né? Seria isso. Então, você vai comer de imediato. Outra coisa que pode ser é assim, às vezes a pessoa fala, aqui ninguém vai comer o que sobrar do almoço e eu não dou conta de cozinhar 2 vezes ao dia. Então, qual que é a dica daí? Aí você deixa uma refeição que vai ser a que você vai preparar. À noite, por exemplo, você pode comprar kits congeladinhos. Tá bom. Se não for uma família grande, algum local que venda um kit familiar. E a noite junta aquilo. Um dia da semana pode fazer um lanche mais leve. Entendi. Mas evitar. Porque senão a gente entra no pão, aí vai tendo vontade, aí muda a bebida, né? Em vez de tomar um suco, de repente toma um refrigerante. Um vinho. Um vinho. Então, isso eu ia falar. Uma coisa que a gente tem percebido muito como nutricionistas, a gente tem percebido muito o aumento de consumo de bebida alcoólica. Muito. Isso é muito comum. Nesses cuidados, porque depois para a pessoa desvincular esse hábito, né, se ela tiver não é que não é uma tendência ao alcoolismo, mas assim, se a pessoa tiver aquela coisa da bebida alcoólica para relaxar, pode ter uma vida isso. É verdade. Então precisa ter esse cuidado, assim, sabe? Essa coisa do saudável não precisa virar um estresse para consumir mais a gente ainda. Mas a gente precisa pensar muito no equilíbrio, até porque a Covid é um tipo de doença que depende do sistema imunológico. Boa. E acho que aí, pegando esse gancho, algumas pessoas me perguntaram, né? O que a gente, enfim, nesses dias poderia consumir que ajudasse no nosso sistema imunológico, né? Então, até uma seguidora me fez uma pergunta até provocativa, vamos dizer assim, né? Será que uma alimentação vegana, vegetariana, é ideal para esse momento, né? E eu até estou colocando esse tema aqui, nada contra, eu até gosto, às vezes eu consumo, mas o que consumir e o que talvez deixar de consumir para que o nosso sistema imunológico responda bem, né? É claro que acho que a maioria vem fazendo aí o isolamento social, mas não tem jeito, a gente sai na rua e, enfim, a vida tem que continuar de certa forma, né? Então,
é um desconhecimento, ou seja, existem alimentos que ajudam na questão imunológica. Acho que seria um tema Existem. interessante. Então, assim, ó, a primeira coisa é assim, a pergunta provocativa, vamos lá para a gente não esquecer ninguém. Quem já é vegano ou vegetariano não vai sofrer prejuízo nenhum, Tá? tá? O organismo já está adaptado. Ah, Normalmente é uma alimentação muito rica em alimentos anti-inflamatórios, entendi. porque eles não consomem. Eu não sou contra o consumo de carne, nem de produtos à base de leite, para quem não tem nenhum, nenhum sintoma de intolerância, tá? Entendi. Quem tem uma boa tolerância pode consumir normalmente. Agora, são alimentos que inflamam mais. Então, assim, normalmente o vegano ou vegetariano, se já habituados, eles não vão ter nenhum prejuízo, mas agora não é momento de Hum. fazer mudança de hábito alimentar. Ah, Então, perfeito. assim, se eu consumo carne, eu me mantenho consumindo. Eu não Entendi. vou parar nessa hora, porque o organismo tem um período de adaptação, Entendi. né? No consultório, eu atendo muito adolescente que quer fazer essa mudança. E aí, o que que acontece? É, eu indico até o acompanhamento de exame bioquímico mesmo, fazer exame de sangue por um tempo, Entendi. tá? Aí, outra coisa, o que precisa ter no cardápio? Então, assim, precisa ser muito rico em frutas e vegetais. Então, por isso até que eu falo, cuidado com a história de lanche. Café da Hum, manhã, um almoço e depois um monte de lanchinho. Por quê? entendi. Algumas pessoas nem sentem muita fome, porque almoçou mais tarde. Aí fala, vou só Isso. comer um negocinho. Então, Uhum. assim, cuidado com isso, porque a repetição disso leva a deficiência de vitaminas e minerais. Entendi. O que é péssimo nesse E aí momento. que fazem parte da imunidade, como, por exemplo, zinco, vitamina C, vitamina E, Entendi. vitamina A, que é o beta-caroteno. Então, o que é o ideal? Se a gente pensar em porção, a gente consumir de 2 a 3 porções de fruta por dia Todos os e dias. todos os dias. Hum, E vegetais, almoço e jantar. Sendo que nos vegetais é fundamental a presença de vegetais verdes escuros, tá. porque eles ajudam no sistema imune. Ah, E ok. aí, eu vi que alguém aí perguntou de suplementação. Perguntou isso. Tem tido uma polêmica, a vitamina D não é cura para Covid. Não, gente, não é. Mas ela é preventivo, sim. Tem algumas vitaminas que fazem parte da composição do nosso sistema imunológico. Entendi. Então, assim, a gente precisa de um intestino saudável, e Hum, isso não quer dizer que seja um intestino de evacuação. Diária. É um tá. intestino com flora equilibrada. Entendi. Então, nesse caso, por exemplo, o iogurte aí para o vegano não serve. Normalmente eles vão ter que fazer uso de lactobacilos Uhum. em cápsula ou em pó. Mas para quem não é, por exemplo, o iogurte fermentado tem normalmente a presença de lactobacilos, tá? Deixa eu te Então isso é perguntar, interessante. a respeito do lactobacilos, a gente tem no supermercado de marcas famosas, hoje em dia. Leite fermentado, né? Então, Vamos chamar eu de leite sou, fermentado para não dizer que a gente foi antimarca, olha, tá? eu sou uma consumidora desse tipo de produto. Há um tempo atrás, é, venho usando alguns produtos para pele de um farmacêutico e ele falou, Fabiana, pelo amor de Deus, você está consumindo lactobacilos dessa marca X, ou seja, nada. Aí eu falei, sincera, mas que poxa vida, né? Então, realmente, Por quê? não Vou te explicar desconsiderando por o que ele quê. falou, mas assim, então o lactobacilos, os produtos de supermercado não adiantam de nada. Não, é assim, ó. O iogurte tem lactobacilos porque ele precisa para fazer a fermentação.
Ok. tá? Então, Uhum. ele tem uma porção. O que acontece hoje é que, dependendo da situação de cada pessoa, você consegue manipular cepas. Então, Tá. você faz a fórmula do lactobacillus equilibrada. Mas, E tem uma questão: quando a gente cuida de pele, hum, os produtos lácteos são muito inflamatórios. Então, dependendo do problema de pele ou da situação que você estiver tratando, o leite, só por ser produto lácteo, vai ser contraindicado. entendi. Entendi. Daí você vai precisar da manipulação, ou Entendi. em pó ou em Em cápsula. cápsula. Mas a bebidinha específica, só para dizer, o que que ela faz? Ela tem lactobacilos lá dentro. Mas a gente precisa de sistema imunológico, certo? Certo. E aí precisa estar ativado. O que acontece? Ela tem um tipo de cepa só, que Uhum. tem um nominho até que é conhecido, né? Que é o Tá. Shirota, por exemplo, Ok. tá? De uma das marcas, mas tem várias. Aham. Só que quando a gente fala de saúde intestinal, a gente precisa de várias cepas. Ah, E não pode ter açúcar junto. E entendi. esses produtos têm Tem açúcar. açúcar. Perfeito. Principalmente os que têm são mais feitos para paladar infantil. Entendi. Entendeu? Ah, entendi. Bom, ok, né? Vivendo e Tá? aprendendo, né? Que Não, bom. isso é importante de falar para vocês, porque de verdade, todo mundo, gente, quando eu falo no consultório em lactobacilos, eu falo, olha, seu caso precisa de lactobacillus. Ah, não pode ser tal produto? Todo mundo fala. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu moro numa região que minha mãe mora no prédio aqui há 50 anos. Aham. Eu mudei para o prédio porque minha mãe hoje tem 86 anos. Uhum. Então ela mora num apartamento e eu em outro. Eu vou contar uma coisa para você. Em frente a mim, o prédio onde eu cresci, quando eu era criança, era a casa de distribuição, era uma casa estilo inglês, Uhum. maravilhosa, que não existe mais agora, porque eles demoliram a Paulista inteira. Mas Sim. eu era criança, eu até atravessava a rua e ganhava a cartela do produto. Ah, entendi. Então eu cresci com esse Tomando. conceito que a maioria das pessoas cresceu, da nossa geração. Sim, Você fala a palavra lactobacilos, eles na hora linkam associam. com esse produto, porque é o mais antigo. Sim, porque Não estou dizendo que não pode tomar. passava de Olha o carro. Pedro Café, espírito de porco colocando aí, né? Passava de carrinho, vendendo, né? Mas hoje em dia Passava tem, então. hoje em dia são muitas marcas, né? Porque até virou um pouco febre isso, e realmente é uma dúvida que eu sempre tive. E tem, até tô vendo a Lê aqui perguntando a questão do chá, ou essa questão intestinal, ela pega normalmente a mulher, né? E acho que 90% das mulheres têm a problema intestinal. Então, nesses dias de quarentena, voltando um pouco para a quarentena, a maioria também diminuiu a prática de exercícios, né? A gente vê nas lives, na internet, as artistas fazendo yoga com seus tapetinhos, lindas, maravilhosas, mas a gente no dia a dia, na prática, eu pelo menos, né? Difícil você conseguir se exercitar em casa. E para o intestino, a gente sabe que a prática de exercícios é importante. Então, a gente tem uma mudança de rotina, consumo de alimentos que normalmente a gente não vinha consumindo, uma diminuição da prática de exercícios, e aí, então, um prejuízo ainda maior na questão intestinal para a mulher, né? Alguma Então, ó, deixa eu falar dica? então, alguns pontos que são fundamentais, que é assim, ó, primeiro, quando a gente fala assim, ah, como é seu intestino? A pessoa fala, ah, eu fico 4 dias sem ir ao banheiro. Uhum, É a morte, não tem sistema imune que aguente, não tem boa absorção de nutrientes. O entendi. que que a gente faz para manter a saúde intestinal? Primeiro, que muitas mulheres e homens fazem pouco, tomar água. Tomar água. Outra coisa, Adianta mesmo, adianta, Ana. adianta, por quê? Agora eu vou explicar por quê. Por favor. Porque, por exemplo, as pessoas falam assim, chega no consultório e fala, ah, meu intestino é preso. Eu falo, ah, então você vai comer fibra, Ok. uma dieta rica em fibra. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu já como salada. Primeiro que assim,
A fibra da salada, ela é ótima, Uhum. só que ela é uma fibra insolúvel. Tá Fibra bom. insolúvel, ela forma o bolo fecal, então ela dá volume para as fezes. Só que Perfeito. ela não retém líquido, porque não tem água dentro daquilo. O que vai ajudar a levar água para essas fezes, para ela caminhar? Para lá Porque o caminhar. peristaltismo funciona e Perfeito. aí as fezes têm que caminhar se ela tiver uma consistência boa. Perfeito. O que acontece? A pessoa precisa tomar água, mas ela precisa consumir vegetais cozidos, Hum, que são as fibras brandas. Por quê? Porque elas difícil compõem a isso. célula. É assim, ó. Todo mundo fala, eu como um pratão de salada. Mas às vezes você pergunta para a pessoa, ah, tá, e de vegetais cozidos? Batata. Não, a Não pessoa não come adianta. cenoura, não come brócolis, não come couve, não come uma escarola, não Entendi. come, entendeu? Entendi. Precisa de vegetal cozido, E da água tá? também, né? Aí toma água, aí aqui, ó, Então, a Dai alguém tá está perguntando perguntando de quanto de água. Isso. Eu vou dar uma regra básica para vocês. São 30 ml por peso corporal, por peso de corpo. Hum, Então, por exemplo, se eu pesar 5 quilos, vou dar um exemplo para a gente entender a tá conta. bom. Eu preciso de 30 ml por quilo, então é Por 30 quilo. vezes 5. Eu vou Perfeito. precisar de 150 ml. Entendi. Então, Entendi. você pega o teu peso corporal, mais ou menos, e faz uma média. A maioria das pessoas dá uma média de 1,5 litro a 2 litros por dia. O Ah, que muda isso? Se a razoável. pessoa faz muito esporte, transpira demais, tem muita gente que não tem o hábito da água. Por quê? Porque nós somos crianças que, a maioria, e até hoje vejo pai, mãe, vô e vó fazendo isso, que quando o bebê chora na fase alimentar já, mas que ele não fala, o bebê chora de sede e a gente acha que é fome. Então, a Hum, pessoa não desenvolve como adulto o centro da sede. Por interessante quê? isso. Porque toda vez que ele chorava de sede, o Era estímulo fome. era de fome. Então, Entendi. tem gente que tem sede e vai comer, ou que tem sede e precisa tomar alguma coisa com sabor. É a pessoa que não Suco. toma água e Toma o fala assim: suco. eu tomo suco, Que ou não eu tomo adianta, né? Não iogurte. adianta. Não adianta, Tem que porque não ser a água hidrata. mesmo. Tem que ter a água. Gente, é o seguinte, ó, eu falo muito no consultório isso, e isso é muito, fica muito claro visualmente. Pega um chão branco, sei lá, chão de uma cozinha branca. Uhum. Lava ele com chá. Vai ficar limpo? Não. Não. Lava com refrigerante, vai ficar Tá, limpo? tá vendo, Carol? Olha aí, a Carol não toma. Precisa tomar Entendeu? água. Precisa tomar água, gente. Água é a única coisa que limpa a toxina do nosso corpo. O que sai nas nossas fezes são produtos não aproveitados da alimentação. Ou seja, restos, O intestino toxina. não faz fase detox. Você entendeu? Ele ajuda, porque ele elimina e ele tem que estar equilibrado para fazer a absorção de nutrientes. Senão você também. Então, ó, a E o Daina chá? perguntou: o chá substitui? Então, se você lavar a cozinha da sua casa com chá e ficar limpo, substitui. Não quer dizer que você não possa falar assim, Ana, não tenho hábito. Posso começar tomando um pouco de chá e um pouco de água? Pode Pode. começar Para se adaptar. para chegar na água. Pode Entendi. fazer água flavorizada, então pode pôr na garrafa d'água hortelã, por exemplo, a água fica com É odor de hortelã. gostoso. Boa, boa Então dá uma dica. mudada, já não fica essa cara de água na água seca, assim, Entendi. entendeu? Entendi. Ótimo. Água de coco também não, Ana, porque a água de coco vai passar pelo aparelho digestório. A gente quer algo que passe pelo aparelho digestório, lógico, mas que não precise de digestão. Que ele vá para o rim, exatamente, para filtrar e eliminar suas toxinas. Senão vai ter que sair por outro lugar essa toxina. Pelo cabelo. Então a pessoa começa a falar que o cabelo está ficando oleoso.
pele Sério. oleosa ou cheia de espinha, porque essa toxina vai sair por algum lugar, gente. Então Se ela não água, sair por aqui, ela vai achar um lugar para sair. a água realmente é primordial. A E água assim, acho que realmente é fundamental. 1,5 litro, acho que até a Lê tá perguntando aqui, e o chá para o intestino resolve? Então, chá para o intestino precisa tomar cuidado, porque assim, por exemplo, o mais comum, e aí posso falar porque é um fitoterápico e não tem marca, é as pessoas falam assim, ah, posso tomar um chá de sene? O que que é um chá Eles de... são, É uma o chá erva. de sene é uma erva, como se Tá, fosse a camomila, só que é para o intestino. entendi. Precisa tomar muito cuidado com chá para intestino, por quê? Porque tem chás que aceleram o peristaltismo. Então, o que que é? Você toma o chá, tá lá o alimento e ele vai empurrar como se fosse um jato esse alimento para fora para estimular a evacuação. Só que esse trânsito acelerado dentro do intestino, ele lesa a parede intestinal Hum, e aí ele vira inflamatório. Quando a pessoa chegar lá, por exemplo, se é uma mulher que já tem dificuldade de evacuar, sei lá, vai, com 30 anos, com 20 anos, e ela evacua a base de chá ou de hum. estimulante qualquer que seja do peristaltismo, quando ela tiver 50, 60, ela não evacua nem com supositório. Ah, vai Porque ela não prejudicando, então? vai é aquele idoso que você fala assim, ó, a gente põe supositório. Eu tive uma idosa que eu atendi dos 86 aos 93 anos. Ela evacuava só com 2 supositórios por dia e tomando Nujol, que é aquela bebida que é um óleo, quase um óleo Johnson sem sabor. Não ia ao banheiro de jeito nenhum, Porque a tá? máquina acostumou com aqueles Ela acostumou e assim, instintos artificiais. tudo que o corpo não usa atrofia. Além do que, quando você faz esse estímulo por outra via que não a natural, você vai lesando a flora intestinal. E você vai inflamando a parede do intestino. Então é Entendi. como se você pegasse o seu esôfago. Vamos imaginar o seguinte, ó. Você vai pegar o seu intestino, você tá lá. O intestino vai ter o canudinho do suco. E aí Hum, você tem no copo o suco com um pedaço de fruta. certo. Aí você pega e puxa aquela fruta grande para dentro do canudinho. Ela não vai subir apertada, justa e sair com tudo para tua boca? Sim, vai. Imagina que aquilo é um organismo vivo. Você vai Entendi. machucando ele. É igual Entendi. não mastigar para comer. Entendi. Você Você vai vai machucando machucando todo. todo o teu esôfago. Entendi. Entendeu? Tá? É, Então, não. assim, gente, intestino é órgão base de saúde. E a gente precisa cuidar bem dele. E poucos profissionais, na nutrição isso é muito disseminado, então tem muita nutricionista que não consegue, eu não consigo mais trabalhar sem olhar o intestino da pessoa. Eu mando até fotinho, desenho de fezes para ela falar qual que é o número das fezes dela, o que que parece. Porque Entendi. aquilo me detalha em que estágio de saúde está o intestino dessa pessoa, tá? Entendi. Gente, olha só como é importante, né? E acho que nesse momento em que a gente eh, tem vivido uma mudança radical de estilo de vida, então água, 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 né? Não É se a gente não, fundamental. não pode comprar, sei lá, vegetais, frutas todos os dias, mas acho que pelo menos a água, né, Ana? Pelo menos na água. E uma outra coisa que me questionaram também que eu gostaria de abordar aqui é assim, a questão das dietas, né? Então, porque assim, às vezes a pessoa tá lá, comeu uma semana, atacou o armário e depois, então agora acho que essa semana eu vou conseguir fazer uma dieta, vou fazer um jejum intermitente. Nesse momento, assim, eu imagino, pelo bom senso, né? Que não seria muito viável, mas eu queria ouvir um pouco de você, porque algumas pessoas me perguntaram e as dietas? Vale a Então, pena fazer agora? agora, o ideal é a gente manter equilíbrio, tá? Então, assim, até vou aproveitar o gancho para falar para vocês. Primeiro, todo mundo que estiver participando,
pode depois me chamar no direct, que eu vou mandar um e-book gratuito para vocês de alimentação saudável. Na realidade, eu fiz antes do Covid isso, mas era de como manter uma alimentação saudável no dia a dia. Tá E bom. agora, gente, é um passo a passo que está assim, primeiro, um capítulo fala sobre alimentação, os conceitos, depois eu montei um questionarinho e a pessoa vê a pontuação dela dentro daquelas respostas que ela vai marcar para ela lá, ela vê onde ela está. E Entendi. aí depois vem todos os passo a passo para mudar, tá? Entendi. Então, e tem receitinha no final, que também foi um pedido de alguém, né? Foi. Também nesse e-book tem as receitinhas no final. Ai, que Então, ótimo. isso é uma das coisas que quem quiser segue a mim, a Fabi, né? Segue todos os perfis e eu vou mandar para o e-mail de vocês. A hora que você faz o cadastro, já é automático, você já recebe o link do e-book. Quem não Ótimo. conseguir receber, me avisa que eu mando. Não tem problema, tá? Mas agora o ideal é ter equilíbrio. Porque, gente, o corpo vai sentir qualquer coisa. Então, assim, vamos entender o seguinte: se a gente pensar em jejum intermitente, não inventa agora de fazer jejum intermitente de 14, 16 horas se você não está habituado. Que é Faça o moda, né? seguinte. O jejum intermitente é moda agora. Exatamente, Todo faz o mundo fazendo seguinte. jejum intermitente. Faz jejum fisiológico. O que é jejum fisiológico? Da sua última refeição para a sua primeira refeição, tem que ter 10 horas de intervalo, 10 horas de jejum. Do café para o Então, jantar. Não. Ah, não, não. do, Do do, jantar do jantar para o para café. o café da manhã, Jantar para o café. tá? Tá bom. O inverso. Isso é um jejum fisiológico. O que é isso? O corpo demora 10 horas para zerar de alimentação. Então, Entendi. você começa o dia seguinte com a digestão 100% feita. Uhum. E aí, o que você pode fazer é optar por fazer um café da manhã um pouco mais leve. Então, a dica até principal aqui já fica para vocês. Gente, comida, um arrozinho com feijão, vegetais, carne, se você não é vegetariano, é a melhor coisa do mundo. É melhor do que qualquer barrinha de cereal, que qualquer pote de produto pronto. Hoje, se vocês forem olhar lá no meu stories, eu tirei foto do meu carrinho de supermercado, Hum. né? Para vocês verem, o carrinho de supermercado tem que ser daquele jeito. Ele não tem que ter caixa, embalagem. O exemplo que eu dou no consultório é o seguinte: começou o seu lixo de casa, o reciclável ser maior, muito maior do que o da pia, tá errado. Hum. Tá errado. Porque se Entendi. tá cheio de caixa, você tá comendo mal. Então, o que a gente faz? Pode fazer um café da manhã mais leve. No almoço, come um bom prato de almoço. E aí, ó, a Daima aqui tá falando de carboidrato, como demais. Então, por exemplo, diminui o carbo do café da manhã. Na hora do almoço, você põe uma porção menor de carbo, mas faz um pratão de salada, faz um pratão de vegetais, come a proteína se você é uma pessoa que come frango, peixe, ovo ou carne, tá? Mas assim, faça um bom prato de comida. Isso já diminui o teu apetite da tarde. Aí você faz um lanche mediano à tarde. O lanche da tarde é mais fundamental do que o da manhã, porque às vezes o horário do café da manhã e do almoço estão É muito perto. próximos, né? É. Exatamente. Então, a primeira coisa para evitar compulsão à noite, que é o mais comum de todo mundo ter, é um lanche da tarde que tenha uma fruta, alguma fibra. Então, de repente, faz uma salada de fruta, coloca ou aveia ou uma granola com pouco açúcar e toma, sei lá, um iogurte se quiser, ou às vezes até come uma fatia de pão, né, de Pode. pão integral, pode, Na, na eu indico chapa, muito na chapa, uma coisa com assim, requeijão. já tá abusando, né, Tá Fabi? bom, tá bom. E aí, à noite, janta comida. Porque o grande truque para gente não ter compulsão à noite é manter a saciedade equilibrada. Que é outra pergunta que me Sabe que fizeram aqui.
Você sabe o que acontece como não hoje? atacar o armário à noite com toda essa ansiedade que a gente tá vivendo, né? Mas eu vou te dizer, parte é ansiedade e parte é porque a gente fica regulando o prato de comida e falando, ai, vou comer pouquinho porque eu tô de dieta. Isso, Chega no meio da tarde, tá varada de fome. Se passar uma barra de chocolate perto, come inteira. verdade. Principalmente lá perto das 5, 6 horas da tarde, Verdade. né? Que aumenta, E né? aí janta pouquinho e vai dormir tarde, porque muitas pessoas agora, por causa de não ter tanto horário, vai para acordar, às vezes pode acordar um pouco mais tarde, não precisa dormir tão cedo. Aí chega antes de dormir tá com fome. Entendi. Então O, faz um jantar bom. Come comida para você conseguir assim, deu uma fome, come uma fruta. Mas acho que essa questão que você falou do jantar, a maioria acha que jantar à noite engorda, pesa. Então, é o que você falou. Almoça pouco, depois come à tarde, aí à noite come um lanchinho, mas se bobear lá pelas 11, 11h30, aparece na cozinha e Deus sabe lá o que vai comer, né? Porque aí a fome E sabe o vem. que acontece também, Fabi? A gente, com essa coisa das pessoas viverem neuróticas com peso, a gente reduziu muito o consumo de comida. Comer comida, foram criadas linhas de dieta Uhum, onde arroz e feijão viraram vilões. E perfeito. eles não são, gente. É o melhor equilíbrio. Por exemplo, um vegetariano, se ele come um bom prato de arroz e feijão, ele tem 100% da necessidade de proteína dele. A Resolve. distribuição proteica, o que falta em um tem em outro. Só que se criou a carbofobia, assim, a carbofobia até em relação à qualidade. Uma coisa é eu falar assim, ó, eu tenho eu faço dieta sem carbo, e aí eu não como carbo nenhum. Outra coisa é carbo de qualidade e carbo de má qualidade. Uma Entendi. coisa é falar assim, eu só como pão. Eu atendo assim, pacientes que chegam comigo comendo farinha, por exemplo, pão, 3 vezes ao dia. Aí é um excesso. Agora, é diferente você comer farinha, do pão, da massa, Hum, da torta, e você comer batata, mandioca, entendi. mandioquinha, intercalar. Às vezes arroz branco, às vezes arroz integral, às vezes arroz parboilizado, Então, 1 grão, entendeu? Então é precisa acabar esse mito, do carbo. porque uma coisa é carbo, outra coisa é a qualidade do carbo, Entendi. Então, um bom tá? arroz e feijão é tranquilo, vamos dizer assim. É tranquilo, Tá. E uma é coisa, tranquilo. a gente está até quase assim encerrando aqui. Uma outra coisa que me perguntaram é que nesses dias também de quarentena, tem pessoas que não cozinham, então tem muitas empresas que você hoje em dia, por aplicativos, compra as comidas prontas, né? Congeladas para a Certo? semana inteira, o que quebra um super galho. É, o que você acha, assim? Claro, o ideal é Ó, escolher uma alimentação, um prato mais saudável, mas ok por ser congelado. ok, porque eu vou te dizer, ó, eu até vocês depois no final também, para quem assistir depois a live hoje e durante as 24 horas que vai ficar no ar, Olha lá, pessoal. seguindo os perfis, então o doutor Ana Montesino, executiva sem terninho, e o outro Miss Green Oficial, depois eu vou colocar aqui, para quem for de São Paulo, a gente vai sortear um kit completo, Ai, Miss Green, que é uma empresa assim, eu faço todo o cardápio e as receitas, mas, por exemplo, você